Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast, o canal. Para quem gosta, para quem se interessa sobre sedação e também sobre a odontologia moderna, a odontologia de excelência. Então, já convido vocês para me seguir, se inscrever no canal, no Sedar na Boa, que é o nome do meu podcast. E hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial, a doutora Valéria. Doutora Valéria, ela se tornou uma amiga de profissão e agora uma amiga pessoal. E eu gostaria muito de, primeiramente, agradecer ao convite. A Valéria tem uma agenda super restrita, né, Valéria? Atende no consultório, é mãe de duas meninas, dá aula na faculdade, então, mesmo dentro dessa rotina, ainda me presenteou com a presença. Então, antes de mais nada, muito obrigado. E quero que você conte a sua trajetória, quem que é a Valéria, qual é a formação da Valéria. Então sinta-se muito à vontade para o nosso podcast Sedar na Boa. Boa tarde, doutor Carlos, meu amigo, meu companheiro de trabalho, agora cada vez mais, né? É isso aí, vamos estreitando os laços, Estreitando os né, Valéria? laços. Obrigada pelo convite, eu fiquei extremamente lisonjeada, né, pelo convite de poder ter essa oportunidade de participar desse podcast, né, Sedar na Boa. E falando um pouquinho da Valéria, né? A Valéria se formou na Universidade Estadual de Londrina. Depois eu já saí e já fui para reabilitação, né? Para prótese. Sempre, Valéria, na Na graduação você graduação eu já se apaixonou pela já me reabilitação? apaixonei. Eu Que tinha um legal. professor, o saudoso professor Marcos Frossar. Também me deu aula, Então, e ele foi um grande mestre para mim, né? com E certeza. aí, através dele, né, fiz uma viagenzinha ali, né? Estudei um pouco ali mais da odontopediatria, mas eu sempre fui para prótese. Que legal. Sempre fui para prótese. Eu me formei e já comecei a exercer a prótese no consultório. É quando a gente tem uma identificação com um profissional de excelência, igual era o professor Frossar, É. isso realmente faz a gente brilhar o olho, né? Faz. Então, desde a graduação, né, e fui orientanda dele, e aí eu já saí fazendo, e depois de 10 anos de formada, é que eu fui fazer uma especialização em prótese para ter o título. Ah, você saiu Eu saí reabilitando. reabilitando através do professor Que Frossar. legal. Aí eu fiz, depois o meu mestrado foi voltado em clínica integrada, e há 25 anos, dos meus 25 anos de formada, eu posso dizer para você que há 20 anos aí eu estou na prótese. Na prótese. Na Dos vinte e prótese. cinco anos de profissão, 20 anos 20 dedicados à a reabilitação. reabilitação. Ô, Valéria, conta pra mim que assim, isso você já me confidenciou lá no consultório, né? Como que foi essa paixão pela docência? Sempre gostou? Tinha facilidade na graduação de apresentar os seminários? Ou não? Foi uma coisa mais recente e você foi se descobrindo como professora? Não, eu sempre gostei, É. desde a graduação. Aí vamos dizer assim, não um sonho, mas um projeto, né? Ficou adormecido por um Uhum. tempo, né? Eu demorei para fazer pós-graduação, né? Como eu Uhum. disse, né? Eu fui fazer uma especialização depois de um tempo de Aham. formada, aí fiz o mestrado, ingressei no doutorado lá na Universidade Estadual de Maringá, não terminei Aham. ainda, né? Um projeto que eu ainda tenho que terminar. E eu deixei isso lá, né, Stand-by. stand-by, vamos assim Aham. dizer, em espera ali, né, porque eu comecei a é difícil conciliar o consultório com tudo isso, É. né. E aí, como eu trabalho com reabilitações complexas, então exige bastante também. Sim. Mas aí houve essa oportunidade na Universidade Positivo, que é Uhum. onde eu dou aula, né, e estou muito bem lá, gosto Não, e o muito. bacana é que a gente pode falar à vontade aqui, que a gente não tem, né, comprometimento com nenhuma situação. Vocês estão com um corpo docente muito bacana lá, né? O professor Pablo Caldarelli, né, que é o coordenador geral, né, que é Uhum. é,
Ai, fugiu a palavra. Como se fosse o Não. reitor, né? O Sim, sim. gestor. Aham, E a professora Amanda Cazu é a coordenadora do curso de odonto, né? Eles, aham. eles formaram uma É que equipe, um corpo bacana, né? docente muito forte. Sim. Não só porque eu estou lá, Não, mas é mas porque a gente sim, um que corpo muito de docente muito toda bons e disciplina o aluno sai muito bem é preparado. isso que é o mais importante, né? Mas, É, poxa, se que a gente quer um aluno bem formado, tem que investir nos no professores, né? corpo docente, no Senão corpo não vai docente. fechar a Não, conta. não vai. Como é que foi para você, né? Como é que surgiu? Porque você vai passar da sua ótica, de onde surgiu a ideia de me chamar para realizar a sedação para você? Aí é um diferencial dentro da sedação, né? Porque normalmente quando o pessoal fala em sedação, Uhum, já pensa em procedimento cirúrgico, né? exatamente. E eu trabalho com reabilitações complexas. O que Aham, seria isso? Você uhum, fala, o que que é uma reabilitação? Reabilitação é quando você pega uma boca inteira uhum. para reabilitar, como você tem me Sim, acompanhado sim. lá, né? Então você vai fazer todos os dentes, né? Todos os superiores, todos os inferiores. E muitas vezes esse paciente, principalmente o pessoal que vem de fora, vem num tempo curto. Uhum, Então, não só o paciente fóbico, mas principalmente o paciente fóbico, uhum, né? Hoje eu trouxe para o consultório a sedação, porque uhum. daí seda, ele fica tranquilo, a gente trabalha tranquilamente. Eu chego a ficar 6 horas Sim, até 8 horas com uhum, o mesmo paciente. sim, Nosso tempo de sedação máximo foram 6 horas, né, sim, Carlos? Até você aham, pode falar melhor que eu o uhum. porquê, mas assim, o paciente fica sedado 6 horas e ele acorda e para ele passou meia hora. Eu sempre falo, né, Valéria? A sedação, ela é um benefício para o paciente, sem dúvida nenhuma, que é um paciente fóbico, ansioso, Uhum. para ele sentar na cadeira, às vezes é um grande de um desafio, mas também para o colega profissional executar o trabalho com foco total, né? Sem Sim. dividir a atenção entre controlar a ansiedade do paciente e executar o procedimento. Como é que você, professora, dentista há 25 anos, entende da como é que é? Puxa, fugiu o nome. Como é que você entende do perfil do paciente? Porque vamos ser sinceros, vamos ser honestos, né? Não é todo paciente que Não. precisa ser sedado. Como é Não. que você faz a leitura do perfil do paciente que demanda o cuidado da sedação? Grau de ansiedade, Uhum, né? Os pacientes que nós precisamos sedar, todos pacientes extremamente ansiosos. uhum, Nós tivemos 2 casos que você acompanhou aham, de uma fobia extrema, né? Inclusive, uma das pacientes que ela estava protelando o tratamento já há 3 anos. É uma paciente aham, assim, ela confia em mim, ela confia no meu trabalho, sim, quer fazer o trabalho comigo, mas o medo, o trauma, né, que ela impedia. tem impedia. Aí Aham, quando eu falei para ela da questão da sedação endovenosa, uhum. ela falou: "Não, agora eu vou. Agora eu achei o que eu precisava, Agora né? achei o que eu Ela foi a precisava". nossa primeira paciente de sedação, não foi? A primeira não, a Não? primeira foi uma paciente lá do Mato Grosso do Ah, Sul, verdade. que na avaliação dela, que eu faço toda uma avaliação online, Aham, né, desses pacientes de fora, e já na avaliação ela me relatou, ela falou assim: "Olha, eu gostaria que se houvesse alguma maneira, né, aham, Aí eu falei para ela, falei: "Olha, existe a sedação uhum, endovenosa e o caso uhum. dela, não eram só preparos protéticos, a gente tinha também cirurgia de implante para Aham, fazer. Tanto uhum. é que daí você foi e Sim. nessa sessão foram realizadas, extrações dentárias, colocação de implantes, né, e aí Uhum. depois numa outra sessão a realização dos Dos preparos. preparos. Isso. Isso é importante a gente falar, né? Porque realmente, como você falou no início, os colegas, primeiro que os colegas nem sabem que dentista pode fazer sedação. E depois eles acham que apenas o paciente É. cirúrgico é um paciente que, entre aspas, merece o cuidado da sedação. E não tem nada a ver. A sedação ela é para o paciente, O paciente ansioso e fóbico, né, independente da especialidade, né? independente da especialidade. E assim, existem algumas nuances, né, tipo, é diferente você preparar um paciente sedado de um paciente Uhum, sem sedação, uhum. mas você vai desenvolvendo um expertise nisso, né. Sim. Você tem que ter uma maneira de preparar, então mas assim,
não seria possível as 3 últimas reabilitações que foram feitas no meu Aham. consultório, elas não seriam possíveis sem a sedação. Eu concordo com você, porque eu Você estava lá presenciou, sedando, né? né? Realmente não ia conseguir executar o Não. procedimento, né? Ainda mais procedimentos que não são invasivos, mas são procedimentos longos em É. pacientes com aquele grau de fobia, realmente é um benefício, é um diferencial, né? Inclusive, uma das pacientes, né, Carlos, para você ver o grau de fobia, né, com Uhum. tudo fechado, tudo agendado, né, né, o paciente de fora, ele chega até a fazer um pagamento Aham. antecipado, e ela saiu lá de Goiânia, né, e chegou no aeroporto de Campinas, ela queria voltar, Quase né, e voltou. quase voltou. Tamanho era o medo. Tamanho era o medo, mas É. chegou até Londrina, fizemos aí. E o caso dela foi um caso até especial, porque geralmente a gente tem feito a sedação para os preparos, né? Uhum. E eu consigo fazer a cimentação, que é a colagem das Uhum. peças, a finalização do Aham. tratamento aí, mesmo nesse paciente ansioso, sem a sedação. E o Aham. dela, nós tivemos que fazer a sedação em todas as Até os etapas. procedimentos mais É, simples para ela, é, ela demandava sedação, né? E ela deu algum retorno para você, tá algum tudo bem, feedback tá? em relação a, poxa, ainda bem que tivemos essa Não, solução não, aí? ela falou, não, ela deixou bem claro isso, né? Se Aham. não fosse assim, não teria acontecido o tratamento. Não teria Não, sido viável, né? não, ela não teria Tamanha, feito. tamanha era a fobia. É o paciente fóbico, é aquilo que você disse, né? Para ele, independente se eu vou anestesiar e fazer 20 preparos, Uhum. 24 preparos no Aham. caso, né? Ou se ele vai ter que passar por uma limpeza. Exatamente. É a fobia, é o É o medo. impeditivo, é a objeção, é o que separa esse paciente dos seus tratamentos efetivamente, né, Valéria? Mesmo com um profissional da confiança dele, porque a pessoa não vai sair lá de Goiânia para vir até Londrina num Poxa, profissional que ela imagina. não confia. Mas isso é Só muito que mesmo importante. assim, o medo é um impeditivo. Mas isso é importante você falar sobre isso, porque realmente tem ainda profissionais na odontologia que subestimam o pânico do paciente. Ele ainda associa isso à frescura, a que o paciente, ele, poxa, onde já Não. se viu precisar de uma sedação para fazer uma cimentação, precisar de uma sedação para fazer uma extração simples. Coloca-se um pouco no lugar do paciente, né? Tem essa É, empatia de identificar realmente hum, a fobia e, poxa, se você tem a solução para isso, por que não oferecer, né? é. Mas vamos voltar mais um pouquinho aqui agora, lá na formação da Valéria. Ah, já me falou que, né, saiu da faculdade Isso. da UEL, eu também sou cria da UEL, então eu falo, É. tenho orgulho de ser, né, oriundo da Universidade Estadual de Londrina. Saiu, foi para a reabilitação, Sim, depois foi para o mestrado. isso. Mas, Mestrado, voltei para a UEL. Fiz mestrado na o UEL. mestrado você voltou para. Fiz Bom na filho, a UEL. casa A casa torna. torna. É que geralmente o colega, quando ele vai para o mestrado, é porque já tem algo muito certo para ele na docência. E no seu caso não foi isso, Não né? tinha. Não Eu não tinha. tinha. Mas era um projeto. Bom, eu vou fazer um mestrado, porque quando tiver oportunidade eu vou buscar a docência ou não? Era um projeto de vida desde a graduação, Uhum. tá? Só que aí a vida muitas vezes faz alguns desvios, né? Sim. Eu falo que Deus ele vai preparando todas as situações que acontecem Aham. na vida da gente. E eu não vejo isso como algo ruim, Sim. porque os meus anos de consultório, eles são um grande diferencial para a Valéria docente. Então, eu não seria a docente que eu sou hoje se eu não tivesse esse expertise clínico que eu tenho. Puxa, mas isso é a mais pura verdade, né? Você tem toda experiência, vivência, mais de 20 anos de consultório, Isso. então você sabe com propriedade ensinar. É diferente. É É um pouco diferente de um diferente. professor que saiu da graduação. Não estamos aqui para desmerecer a Não, caminhada de de maneira ninguém, alguma. Eu né? acho que cada um tem uma Cada um tem caminhada. uma caminhada, tem gente que foi muito focado, né? Ele Sim. trilhou, eu saio da Uhum. graduação, eu vou para o mestrado, É. do mestrado eu vou para o doutorado e estou pronto para lecionar. Uhum. Perfeito, fez o caminho. Uhum. Mas na hora de executar aquilo que aprendeu na teoria tem dificuldade. Porque quem te dá, Falta um ó, pouco da prática clínica, falta né?
prática clínica, e isso ninguém te tira. Não. Mais de 20 anos de mocho, então quando você vai ensinar um aluno, você tem muita propriedade para falar sobre isso. E a junção do clínico com a ciência, né? Porque assim, você ensinar, mas você praticar uma prática clínica embasado no conhecimento científico, né? Não é o empírico, né? Aí você Então, junta os assim, dois melhores isso, cenários, isso. né? A vivência, a prática com o científico. Eu faço isso no meu dia a dia também. Eu criei várias horas de voo executando, realizando Isso. sedação, mas é tudo embasado no livro, na ciência. Sim, A gente sim. não criou nada. Eu sempre Não. falo isso para meus alunos, Valéria. Eu não criei nada. Eu não criei uma diluição, não criei uma titulação, não criei exatamente nada. Tudo que eu passo para vocês é o que já está no livro do Malamed, é o que já está nos livros Isso. da anestesiologia, mas eu tenho a vivência daquilo que está no livro. E eu passo para eles, eu transfiro essa vivência realmente. E é importante porque, assim, o que acontece? Você tem que conhecer bem, eu sempre falo, né? Tem que dominar o conhecimento e cada paciente vai exigir de você esse É um conhecimento desafio, num né? desafio diferente. Cada Num paciente é um desafio, desafio. é um desafio. E eu posso falar assim, de observação, eu não entendo muito, eu sempre faço perguntas para você. Ah, parece, mas você não é dentista? Não, Carlos, não é possível que você faça Mas essas é perguntas. outra É expertise, outra né? expertise, mas É. você realmente, tudo que você usa lá é da mais alta qualidade, tudo é padrão ouro dentro do É, cenário da odontologia, né? eu trago isso como, é isso mesmo, é padrão ouro mesmo. Então eu vou exercer a técnica o melhor Aham, possível, eu falo assim, é, que nós devemos procurar estar sempre entre os melhores sim. naquilo que nós fazemos. Não se sentir o melhor, porque a partir do momento que você fala assim, eu sou o melhor, você para de Ixi, evoluir. aí cai do Então cavalo. então eu falo assim, eu sempre vou procurar, a Valéria de hoje é melhor que a de ontem, é melhor que a do ano passado, então eu tô sempre procurando melhorar. E o que é padrão ouro, eu trago. Uhum, E eu não mudo aquilo. uhum. Então, eu não abro É mão a disso. resina que é É a da melhor, melhor, é o melhor cimento, é o melhor. Então, eu procuro trabalhar. melhor Por quê? foto. Melhor foto, porque Aham, eu preciso falar para o meu paciente o que eu vou entregar. uhum. E para eu ter certeza da minha entrega, eu não posso negligenciar nenhum passo. E aí, você sempre fala, né, que você criou uma equipe, né, Valéria? Sim, você É, faz parte fa- dela. eu me sinto realmente feliz, porque você trabalha com os melhores laboratórios, melhores materiais, e, poxa, falar que eu faço parte da equipe, para mim é uma grande de uma satisfação, um E uma privilégio, né? satisfação para mim. Coisa boa, coisa boa. Fico feliz de verdade, porque um profissional de tão alto gabarito, né, a gente fazer parte, estar Então, junto, realmente é algo que... E o que que você, Valéria, tem percebido do aluno, né? Do graduando. Como é que você identifica? Quais são os sonhos atuais? Porque vou falar de mim, né? O Carlos entrou aqui na UEL em 2002, me formei em 2006, né? Dezembro de 2006, 2007 eu já estava trabalhando e começando a minha especialização em quê? Em implantes dentários. Primeiro porque foi a minha paixão, uhum, igual a sua foi a reabilitação, a minha aham, paixão inicial foi a cirurgia. E os implantes, eles estavam muito em alta, né? Então, poxa, uhum. eu sonhava em ser implantodontista. Como que você enxerga hoje o aluno da odontologia? Quais são os sonhos, os desejos do aluno atual? Nós tivemos algumas mudanças no perfil, né? Uhum, Há 15 anos atrás, há uhum, 20 anos atrás, nós saíamos e já íamos, uhum. né, trabalhar e já focava, às vezes, alguma área e Sim. já, ou na Uhum. clínica geral e depois ia Aham. focando. A gente queria ter esse expertise clínico, né? Uhum. Hoje o aluno, ele sai e quer buscar já uma pós, Aham. né? Também não acho errado, Uhum. tá? Mas o que me preocupa muito hoje na formação do aluno é que hoje ele é bombardeado por informações de todos os lados. Aham. Então me preocupa assim essas informações que chegam através de Instagram, através Uhum. principalmente a rede social. Eu acho que a rede social ela é boa e em alguns momentos não tão boa. Então eles Uhum. são muito influenciáveis por isso, Uhum. né? Então às vezes o aluno ele sai e que eu falo assim, o que que você precisa para começar na sua vida clínica? Você precisa
ter o conhecimento. Aham. Ter o básico, ali um Sim, bom treino, sim. saber fazer uma restauração, saber Uhum, fazer uma boa resina, né, uhum. saber os princípios lá da dentística, da periodontia, é o que ele precisa. Aham, Só que hoje o aluno ele é bombardeado, você tem que ter a lupa tal, você tem que ter a cadeira. aham. Não, Sim. você vai Uhum, ter, mas o que é principal, dominar as técnicas. aham. Entende? E Então, eu tenho uma preocupação muito grande em orientá-los com relação a isso. botar o pé no chão, Botar o pé no fazer o básico chão, bem feito isso, primeiro, dominar a isso, técnica, e depois dominar. as outras coisas elas vêm como ter consequência, né, do Vem, fruto do trabalho, né? e ele vai aprimorando, Sim. né? Ele vai aprimorando. Então, eu vejo, às vezes, lá o aluno preocupado em ter uma câmera muito boa, Aham. em ter, e não tá ali preocupado em desenvolver as técnicas que nós somos uma profissão muito técnica também, Com né? certeza. E Né? olha, assim, Então, mudando um pouquinho de assunto, mas, né, deixando ele até contextualizado realmente, vai ser difícil substituir o dentista, né? Tem o IA aí que está substituindo várias profissões, mas o dentista técnico, aquele que senta e restaura, reabilita, faz cirurgia, ou faz não a será endodontia, substituído. esse daí Não é uma das será. profissões que tem que ser valorizada Não realmente. será substituído. O trabalho do cirurgião dentista, a tecnologia, ela nos ajuda em vários Com aspectos. certeza. Tipo, hoje no meu consultório, eu trabalho essencialmente com escaneamento, Uhum, né? Se você viu perfeito, lá, né? claro. Então, Aham, casos grandes a gente praticamente não molda. sim, Existem alguns casos que precisa, mas assim, a tecnologia está aí para nos ajudar, sim. mas ela não será capaz de substituir o cirurgião É isso dentista. daí. E tem profissão que vai acabar, né? Tem profissão que vai deixar de existir por causa da inteligência Uhum. artificial. Mas o cirurgião dentista, Jamais. esse, vão continuar tendo nosso espaço lá, né? Vai Vão sim. continuar existindo com certeza a nossa profissão. Se for para você, né, dar um conselho pro seu aluno lá, você falar o que para ele? Ó, aluno, ó, acabei de subir aqui no palanque lá, né? E entreguei para o aluno a conclusão do curso, certificado. Qual que é o recado que você dá para ele que vai ingressar no mercado de trabalho? É bem interessante, porque esse ano eu tive a honra de ser paraninfa, né, da turma que se Aham, formou aham. na Positivo, e lá eu deixei, eu deixei, assim, 7 conselhos para Que eles, né? legal. Mas, assim, eu sempre insisto nisso, né? Educação contínua, né? Nunca deixem de estudar, Aham, de aprimorar, uhum, junção do clínico com o científico, uhum. tá? E pé no chão, não tenham medo de começar. Eu vou começar num consultório pequeno, comece. Eu vou começar, eu não tenho condição de montar um consultório, eu vou ter que passar por uma clínica popular, como eles dizem, uma clínica de Uhum, alta demanda. uhum. Faça o seu melhor lá. Faça o seu melhor Exatamente. sempre com o que você tiver. Eu não tenho a resina tal lá. Faça Uhum, o melhor com a resina que você tem lá. uhum. Com Então, é esse o certeza. meu conselho. E, sobretudo, porque respeitar o ser humano que está ali na sua O cadeira, né? paciente, que é aquilo que eu sempre falo, né? É, conheça todas as técnicas, né? Domine todos os conhecimentos, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas Seja, outra alma humana. é isso, né? Eu sempre É falo esse isso. elo, né? Tem que ter. Tem que caminhar junto, essa ciência e o lado do coração, realmente, né? Junto, Amor pelo que sempre, faz, respeito sempre. pelo paciente, Olhar né? atento aos detalhes, Uhum. né? Não deixar passar nada. Então, assim, é uma profissão que é olhar, detalhes, conhecimento, é uma junção e amor. E a professora, a cirurgiã dentista, doutora Valéria, como que ela, onde ela quer estar daqui a 10 anos na odontologia? Nossa, agora você. Agora foi para pensar, É, né? na verdade, eu já estou vivendo um pouco do meu projeto, né? Aham. Quando eu comecei, eu sempre pensei assim, eu quero atender por qualidade. Uhum. Então, hoje eu tenho uma agenda que eu atendo um paciente por dia, às vezes dois, Uhum.
né? Então, o meu projeto, desde a graduação, era chegar nesse Que legal. paciente. Uhum. Então, isso eu estou vivendo Aham. isso. É, outro projeto que veio com a Universidade Positivo, que é uma instituição que mora no meu coração, Uhum. né? E a docência. Aham. Então, eu estou vivendo aí Tá vivendo o seu sonho, eu estou Valéria? vivendo dois grandes Que projetos legal, que profissionais. E legal. agora, né, estamos aí prestes a construir aí uma Que clínica legal. própria, Aham. né? Então, nós, né, meu esposo e eu, né, adquirimos aí um terreno, né, É, tô Carlos? sabendo que logo, logo vem É, novidade logo, aí, né? logo vem novidade Show aí. de Talvez bola. não tão logo, mas Não, vem, né? mas é. Então, eu diria que eu estou vivendo aí, profissionalmente falando, grandes Ah, mas isso projetos. é muito bom de ouvir, saber que tá feliz, né? Que os projetos, os sonhos estão sendo concretizados É, dentro da profissão, dentro da isso. odontologia. Que às Uhum. vezes o recém-formado, ele já acha que da noite pro dia ele já vai ter tudo. Ah, E esse é um não é ponto. assim. É isso que eu falei também lá para eles, né, na noite da colação de grau. Quando você escolhe, porque assim, existem desvios, né, Carlos? Você sabe que, então, para eles Sim. tomarem cuidado com isso e cuidado também, que às vezes o que você vê lá no Instagram nem sempre é daquela maneira. Então, quando você escolhe trabalhar bem embasado, fazendo tudo certinho, Aham. às vezes o caminho ele é mais longo. Demora um pouco Demora mais. um pouco mais, só que quando ele chega de maneira, Uma árvore com raiz isso, forte, uma árvore né? com raiz forte. É, não É chega. isso. Não é qualquer É, ventinho que vai levar, né? aí você não é o profissional que você é escolhido pelo preço, você é escolhido pelo Aham. valor. Sim, é isso daí. É a leitura, a percepção É, muda, né? muda, muda. E vamos voltar na nossa sedação. Vamos falar de sedação novamente. Eu tive, né, o privilégio de sedar para você, não lembro agora de cabeça, foram 4, 5 pacientes, uma mais Ixi, desafiadora do que a outra, mas é. dentro de um cenário, todas nós tivemos sucesso em Sim, controlar a ansiedade. E o que eu sempre falo, Valéria, a sedação, ela é uma maneira de melhorar a experiência de atendimento do paciente. Tem paciente que demanda, por indicação absoluta, a sedação. Outros são menos ansiosos, mas vão uhum, ser submetidos a um procedimento de 4, 5, 6 6 horas. horas. Então, nesse cenário, por mais que ele não seja fóbico, mas a gente consegue melhorar a experiência de Sim. atendimento do paciente, mesmo que ele não seja fóbico. Mas ficar na cadeira durante 5, 6 horas nunca é agradável, né? Ah, é difícil. Então, hoje eu tenho feito assim. O paciente que já demonstra na consulta um nível alto de Aham. ansiedade, eu já falo, Uhum. olha, né, nós vamos, né, fazer com sedação, e Uhum. ele, nossa, que bom. E Uhum. todas que foram feitas, todas, nossa, elogiaram Que muito. bom. A primeira, né, que nós fizemos, eu ficava assim, nossa, Carlos, e aí, tá lembrando? Não tá? Vai lembrar? Vai Você falou, lembrar, não, não Valéria, vai? fica tranquila. Aham. E aí todas falaram assim, nossa, Valéria, parece que eu fiquei meia hora aqui, né? A pessoa ficou 4, 5 horas lá, né? Então, isso aí eu indico mesmo. E o paciente que não é fóbico, mas às vezes ele tem uma agenda muito complicada, ele quer condensar sessões, aí eu Aham. comento, olha, tem essa opção, você Uhum. quer? Uhum. Aí ele fala, ah, Valéria, eu quero, porque daí eu vou ficar mais à vontade, não Uhum. vou, né? Mas primordialmente para o O paciente fóbico. ansioso e É, isso eu fóbico. falo também. A gente tem que entender do perfil comportamental, Sim. psicológico do paciente. Então, tem aqueles que são de indicação absoluta, Uhum. como nós comentamos, Sim, né? esses 5 casos que nós fizemos, eles não seriam possíveis sem a sedação, Esses não não seriam, fariam. não Esse é fariam. indicação absoluta, né? Absoluta, indicação absoluta. E outros que podem ser realmente por Uhum. menor grau de fobia, Sim. mas por maior complexidade do procedimento, né? Então, a sedação, ela realmente ela cabe em vários cenários e em várias especialidades, né? Não é uma exclusividade da Da cirurgia. cirurgia. Não, eu achei sensacional, assim. No primeiro caso, eu tive um pouco mais de dificuldade com Aham. relação aos preparos, Uhum. mas agora eu já Tá pegando aprendi, jeito. já peguei o jeito, já sei usar o abridor Aham. correto, muda um pouquinho ali, uma indicação de broca, uma Uhum. inclinação de Uhum. preparo, o jeito de você arrumar o paciente na cadeira, Sim. mas aí eu já Já se peguei, já acostumou me com aquela acostumei, ambientação já me nova ali. adaptei e
E indico demais. Eu acho que assim, Aham. meus colegas que trabalham aí com reabilitação como eu, tiverem casos assim, pode chamar o Carlos, É isso tá? Eu daí. tô Tá validando ele validando o aqui, tô trabalho, né? validando, indicando. Até falei pra ele, ó, se precisar, pode me sedar também. Isso é uma coisa, né? Sempre que eu vou em algum colega, a primeira coisa que eles falam, poxa, mas eu queria um sono desse também aí, eu queria Não, essa tranquilidade maravilhoso, aí. maravilhoso. O paciente não lembra de nada. Uma amnésia, né? A gente Uhum, fala em sedação e às vezes quem está escutando a gente agora aqui, eles imaginam que é fazer o paciente dormir. Poxa, parte da sedação é induzir uhum, ao sono fisiológico, né? uhum. Não quer dizer que o paciente vá dormir também, todos os pacientes vão dormir, isso não é E uma ele fica regra. responsivo, né, Carlos? Não é uma regra, Uhum. mas o fato é que a percepção do ambiente, a mudança no comportamento e a amnésia, que é realmente se recordar de muito pouco ou nenhum evento do procedimento, isso é uma característica presente em toda a sedação. E aí também nos arremete a outro ponto bem importante, né? Porque assim, o paciente que está em sedação, ele é um paciente que ele não está vendo nada, ele não vai lembrar Uhum, de nada, então ele tem que escolher um profissional da confiança com dele. Por certeza, quê? Porque ele tem que ter certeza que naquele período foi feito um trabalho de com excelência. certeza. Você acompanhou, inclusive, a questão dali da gente, né, comentar da cimentação, né? Aham. Ficou totalmente em minhas mãos, Sim, né? Ela foi ver o tratamento depois que de ela pronto. voltou, depois do tratamento pronto. Aham. Então, isso É botar uma confiança uma a mais confiança a ainda, né? mais, É, com isso. certeza. É. Então, foram experiências incríveis. Ah, eu sou suspeito para falar porque eu vivo de sedação, Valéria. Recentemente eu fechei o consultório, né? Eu não clinico mais, né? Não sento mais na cadeira, no mocho. Para falar que eu não sento, é mentira, que eu sento às vezes ainda, mas é por uma indicação, né? Um paciente que Uhum, fez um implante comigo há 4, 5 anos, ou extraiu os terceiros molares comigo e uhum, agora quer indicar um amigo, então eu faço ainda. E também, às vezes, nas demonstrativas do curso, eu faço o procedimento cirúrgico e realizo a sedação. Mas a odontologia, ela está vivendo um momento que ela está ganhando asas, né? As tá. cirurgias estéticas faciais vieram como uma nova especialidade. A Uhum, sedação, ela ainda não é uma especialização, mas eu não consigo enxergar no futuro uhum, próximo que ela também consiga, e assim eu espero, ganhar também uma notoriedade maior e quem sabe até se tornar uma especialidade dentro da odontologia. E isso realmente possibilita, vamos pensar um aluno seu, né, que não se identificou com a endo, com a uhum. cirurgia, com a prótese, poxa, Acontece. e ele pode se identificar Com a em sedação. sedar os seus pacientes, né? Sedar Uhum, os pacientes dos colegas. uhum, Por que que eu falo isso? Porque a demanda por profissional que presta o serviço da sedação, ele está aumentando demais. Se for pensar, né? Cirurgias estéticas faciais, não dá para fazer sem sedação. não, Implantes zigomáticos, cirurgia mais invasiva, não não dá. dá para fazer sem sedação. E esses dois estão crescendo demais, então vai faltar profissional para realizar a sedação para esses colegas. E aí que eu falo, e ainda vai faltar profissional que realize sedação, mas sedação de alta performance. Como Não, a sua, né, não é Carlos? uma sedação pequena, né? Eu não É. posso falar para o meu paciente que ele vai ficar tranquilo e, de fato, durante o procedimento, ele não estar tranquilo, né? E a gente, né, eu como profissional, eu fiquei extremamente tranquila, porque eu vi o seu cuidado, o seu monitoramento Sim, toda hora, ferindo, não só pressão arterial, batimento uhum, cardíaco, mas nível de glicemia, tudo sim, isso. Então, assim, uhum. a gente vê que é uma pessoa que está preparada. Mas aí eu vou fazer uma pergunta, mas eu já sei a resposta. O Carlos hoje está vivendo o projeto profissional Olha, eu dele? tô muito feliz, Tá, não Valéria. Você tá? falou, até deu uma arrepiada aqui. Então, porque Porque eu tô eu. muito feliz. Nossa, a gente sonha, a gente faz planos, né? Sou da cirurgia, também não era. Então, Mas aí, é igual você falou, né? Deus, ele vai te vai. preparando, vai te colocando num caminho. E quando eu descobri a sedação, eu me apaixonei.
Falei, poxa, eu consigo proporcionar para um paciente completamente fóbico, aquele paciente que não senta na cadeira, ou se senta à custa de um sacrifício muito grande, coração acelerado, taquicardia, suando frio. Poxa, através de uma sedação bem feita, eu consigo fazer que aquele momento não seja desagradável para o meu paciente. Então, isso aí me abriu uma cabeça, falando, poxa, É incrível. é isso que eu quero fazer. Quero Hum. levar essa melhor experiência, levar esse cuidado, levar esse carinho. E a princípio, Valéria, eu trouxe isso, era para os meus pacientes. É. Eu não pensei na sedação para sedar para a Valéria, sedar para o Dr. Leonardo. Não, eu queria melhorar a experiência dos meus próprios pacientes, que eram, sobretudo, pacientes da Uhum. cirurgia. Porém, de novo, Deus colocando a mão, falou: rapaz, você pode fazer isso para você, mas por que não fazer para outros profissionais que Isso. também recebem pacientes fóbicos, Sim. ansiosos e com muito medo? E aí que eu comecei a migrar a minha carreira em direção a trabalhar exclusivamente com sedação. Não migrei lá no começo para Não, isso. tem um caminho, Tem né? um caminho a ser Tem um percorrido. caminho. E hoje sim, tanto que fechei o consultório, eu trabalho praticamente exclusivamente com sedação. Então, sim, respondendo a sua pergunta, Aí. estou muito feliz de verdade, porque facilita a vida do dentista, Uhum. facilita a vida do paciente, a gente torna um procedimento que não seria realizado em realizável, Com né? certeza. Como você Com comentou, certeza. seus últimas 5 reabilitações, nenhuma delas seriam viáveis sem a Não, sedação. não seria. Então, é um paciente que tinha sonho, mas não realizava o sonho. É. Tem o sonho, tem a condição financeira, que às vezes o paciente, a gente está falando aqui de tratamentos né, um valor Uhum, razoável, sim. então, às vezes o paciente tem a condição de fazer e o medo não o E o deixa fazer. medo é o impeditivo. É. Então, os colegas, eles precisam abrir a mente para isso, porque muitos acreditam que a maior objeção da odontologia seja o valor do investimento, e não é. Não é, o paciente ele se organiza para isso, tá? Exatamente. Nós não estamos falando aqui, o que que é? O pessoal fala muito aí, como que os usam aí, ticket, eu High não, high ticket. ticket. Gente, o que é um paciente high ticket, né? Eu não gosto dessa palavra, mas é o que falam por aí. Aham. Paciente de alto valor é o paciente que dá valor, Sim, tá? é isso Ah, o aí. paciente é o paciente. Não, o paciente que dá valor, ele vai se organizar e Uhum, ele vai fazer. Se ele tiver que exatamente. vender um carro, ele vai vender. Ele realiza o sonho Entendeu? dele. Ele vai realizar. Então, o que que é um paciente de alto valor? Ah, o paciente de alto valor é um paciente rico, é um paciente. Não, não, Não é. não. O paciente de alto valor é o paciente que dá valor no trabalho, é o sonho da vida dele. E ele vai realizar. Sim, ele vai Entendeu? criar essa realidade, né? Vai. Então, isso que a gente fala, muitos colegas realmente acreditam que a maior objeção é o investimento, e não é. Não é. A maior objeção da odontologia é o medo. O que mais separa o paciente do procedimento, do sonho, é o medo que ele tem. Uma, né, duas foram, né, um nível mais alto aí Uhum. de fobia, né? É, elas protelavam isso, né? E Protelavam. nenhuma delas Aí era a por condição partir. financeira, né? Não, a partir do momento falou assim: olha, temos a sedação endovenosa, mas foi É. Ela ins- quebra a objeção do medo, instantaneamente. né? Não, vamos fazer. E eu fiquei muito feliz de ver a foto das duas irmãs no aeroporto. Você viu? Nossa Senhora, estampado no olho e no A sorriso a felicidade felicidade, né? Isso é não, foi gratificante demais, demais, né? E a demais. Valéria é uma profissional que move montanhas, né? Se precisar sair de 4 horas da manhã do consultório, Saio. ela sai, Saio. não É que é? assim, quando você se propõe a trabalhar em algumas áreas, não, não algumas áreas, eu acho que quando você se propõe a fazer um Sim, trabalho, né, e aham, você precisa estar lá às 3 da manhã, às 4 da manhã, um feriado, você vai. Mesmo porque o nosso trabalho, você não vai ter isso sempre. sim, Então, você atende aquela demanda como aham. for necessário e depois você, vida que segue.
né? Então, você acompanhou aí, teve 2 tratamentos, né? Que nós fizemos 2 reabilitações em 7 dias, né? É, E o Carlos ficou praticamente os 7 ficamos dias lá, lá ficamos comigo, lá, inclusive de madrugada. é. E aí o pessoal pergunta, mas você atende de madrugada, 3 horas da manhã, Calma 2 horas lá, da não é manhã. rotina não, né, doutora? Mas se a gente Se precisa. precisar, se E aí é que eu precisar, falo da importância da equipe. Então, sim. hoje eu tenho uma equipe, você, né, faz parte Uhum. dela com honras, né? E por quê? Porque eu preciso dessa disponibilidade. Eu vou Sim. precisar de você É, 2 horas time, da né? manhã. O meu É. laboratório, ele abre 3 da manhã. Ó, gente, mas é verdade. Ele, ele vai no domingo. Aí Aham. tem a clínica de exames, tem o meu implantodontista. Então, é uma equipe que hoje eu Que posso abraça a contar. causa, Abraça a né? causa. É, isso daí, isso é bom demais. O time é Hum. bom. O time é bom. Valéria, a gente está indo para a parte final, né, do nosso podcast, do Cedar na Boa. Quando eu tive o projeto do podcast, eu falei, não, eu não quero falar só de sedação, Uhum. eu quero falar de odontologia de excelência. Então, todos os colegas que vieram aqui, o professor Marco já veio, né, Guscuma, todos os colegas que vieram são porque entregam essa odontologia de excelência. Cada um na sua área, né? Cada um na sua especialidade, mas todos muito focados em levar a melhor odontologia para os seus pacientes. Então, quero agradecer mais uma vez você estar aqui comigo numa tarde de quarta-feira. Podia estar fazendo um monte de coisa, inclusive descansando, mas não, me presenteou com a presença. Parabéns pela profissional, pela pessoa. Eu vejo o carinho que você tem com seus pacientes, o carinho que você tem com a odontologia, o carinho que você tem com os alunos, que você é uma colega que abre as portas do seu consultório para os estagiários. Então, de coração, obrigado pela presença e parabéns por tudo isso que eu acabei de falar aqui. Bom, mais uma vez, obrigada. Eu me sinto extremamente honrada, ainda mais meu nome sendo citada entre tantos que eu admiro, né? Como você diz, profissionais que exercem aí uma odontologia de excelência no fazer, de excelência no tratar o paciente, né? Porque nós estamos aí cuidando de seres, né? De um ser humano, Com de certeza. uma outra pessoa. Então, quando a palavra excelência, ela aborda exatamente isso, excelência técnica, excelência humana, né? E eu me sinto extremamente honrada em ter meu nome junto com os nomes que você tem pronunciado. De novo, agradeço muito e fico muito feliz mesmo por tudo, né? Pela parceria que a gente criou, por estar aqui hoje, por fazer parte da sua equipe. E leva um abraço ao pessoal da Positivo. Parabéns Levo. para eles também, que tem um time muito bom, que a gente consegue ver também o perfil do aluno, né? É um perfil de um aluno interessado, pelo menos É, aqueles que eu tive contato, né? são. Alunos que vão atrás, que querem aprender. Isso, de certa maneira, ela garante o futuro da odontologia, né? Eu posso dizer que na Universidade Positivo nós estamos formando excelentes profissionais. Pessoas Isso. né, de carinho com o pai de alguém, com a Hum. mãe de alguém, Com a com o mãe vô de de alguém, né? alguém, Que é esses são os nossos exatamente isso. pacientes, né? É. Então, esse carinho, esse respeito. Pessoal, dessa maneira, eu encerro aqui o meu podcast, Cedar na Boa. Muito feliz. Só não chorei aqui porque segurei A gente se firme. Ah, a gente se emociona, emociona, né? porque quando bota coração na coisa, né, É, Valéria? e É a uma, gente vê a tem mão de verdade na Deus coisa, né? no caminho, né? Deus, ele pode confiar, porque Deus, ele vai preparando. É, A ele hora que você vai. vê, ele traz uma pessoa que você conheceu há 20 anos atrás, assim, nossa, eu conheci essa pessoa, e essa pessoa vem num momento, Te traz te uma traz solução, né? isso, Te traz um é caminho, isso. e é isso que a gente É, realmente quer agradecer, né? Agradecer obrigada. a Valéria, agradecer ao Pai que nos permite estar aqui, né? A Deus que abençoa os nossos caminhos e que também abençoe o caminho daqueles que estão nos ouvindo. Amém. Gente, obrigado. Obrigada, Finalizamos gente. então o Obrigada, nosso podcast Carlos. Cedar na Boa com um sorriso e o agradecimento de sempre.